Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui é o Roberto Gazola e eu vou tirar uma dúvida de uma aluna que me fez uma pergunta aqui interessante. Boa tarde, eu queria saber como fazer este efeito. Aqui eu perguntei qual efeito, ela mostrou. Ela escreveu Miguel com esse formato de fonte, com esse degradê, acompanhando as cores do logotipo do PJ aqui normal, né? E aí ela quer aplicar esse efeito de perspectiva. Então, eu queria explicar aqui para você algumas informações, quer ver? Primeira coisa, se o seu texto estiver em formato de curva, se você tiver digitado esse texto, você já fez o texto, já colocou o degradê, então você tem um conhecimento já mais avançado. Vou colocar Miguel. Se você tiver digitado o texto, se ele estiver no formato de curva, aqui no CorelDRAW, esse formato de curva, mesmo que tenha dois, um sobre o outro, vou colocar um vermelho e na frente eu vou colocar um azul. Essa parte eu não vou explicar, só para você entender, tá? Então, mesmo que tenha dois objetos, um sobre o outro, mas que eles estejam em curva, ou seja, com um formato editável aqui no CorelDRAW, você consegue fazer pela ferramenta perspectiva. Então, você vai selecionar o seu texto completo, vai clicar e arrastar em volta do texto. Aí você vem aqui no menu Efeitos, clica na função de... Opa, tem que agrupar. Botão direito, agrupar. Seleciono ele, botão direito, agrupar, venho em Efeito e mando adicionar perspectiva. Quando eu clico em adicionar perspectiva, aparecem 4 pontos em torno do objeto. Se eu clicar num dos pontos e arrastar para uma posição qualquer, ele aplica uma perspectiva. Com isso, eu vou melhorando a disposição para que ele fique próximo desse formato que você quer em relação ao que estava antes aqui. E o seu, eu tenho certeza que ele está assim, então tem como fazer isso. Mesmo se o objeto for contorno, dá para você fazer isso, viu? Agora, se você tiver criado uma extrusão, aqui, se você tiver criado aqui um texto normal, aqui, ó, Miguel, e esse texto você tiver aplicado nesse texto uma extrusão, aqui do lado esquerdo, na caixa de ferramentas, na ferramenta extrusão, clicou, arrastou e aplicou um efeito de extrusão nele, esse efeito 3D com a ferramenta extrusão, aí de extrusão a função perspectiva não vai funcionar. Aliás, ela vai funcionar, mas não é o ideal. Se você mandar adicionar uma perspectiva aqui, ó, não aparece, mas se você clicar no desenho, ela vai aparecer e você consegue aplicar também a perspectiva. Mas, com a ferramenta extrusão, o mais correto é com ela selecionada, o seu objeto selecionado, aqui na sua barra de propriedades da ferramenta extrusão, você tem aqui a função de rotação de extrusão. Clicando sobre ela, aparece esse 3, que é o simulador de perspectiva. Se você clicar no 3 e movimentar ele um pouquinho, esse formato que o 3 ele se posicionou aqui, vai ser o formato do seu texto aqui que você está trabalhando. Você pode diminuir aqui a profundidade aqui na barra de propriedades e mudar todas as configurações. Então você tem também essa forma aqui se o seu objeto tiver sido feito com a função de extrusão, tá certo? Agora, se não tiver sido feito, se você tiver inserido um texto sobre o outro, que é o que eu acho que você fez aqui, aí é só vir adicionar perspectiva. Então, tudo de bom e até mais.